Livro de Ouro de Saint-Germain, por Andrea Brites, método Good Vibes. O Livro de Ouro de Saint-Germain, a Sagrada Alquimia do Eu Sou, parte 20, capítulo 3. Olá, estamos de volta mais um dia e olha quanta informação nós tivemos ontem sobre o cinturão eletrônico que a gente pode criar em volta de nós, com aquelas luzes dourada, cor-de-rosa, violeta. Então, quanta energia positiva, como a gente deve se preocupar em, em nos proteger pela manhã, assim que acordar, e à noite antes de dormir. Então, espero que vocês tenham feito isso. E se vocês fizeram, comentem aqui no chat durante a estreia ou quando vocês assistirem. Comentem, façam comentários e digam como é que vocês estão sentindo, se vocês já começaram a fazer esse tipo de proteção e como é que foi a vida de vocês depois que começou a fazer isso e como é que era antes. Se melhorou, se não melhorou. Então, eu espero aí o comentário de vocês. Vamos então continuar a nossa leitura no capítulo 3. E São Germain fala o seguinte: ele terminou falando da importância de você preencher todas as células do seu corpo e expandir essa energia da essência do eu sou dentro de você, expandir para as outras pessoas através do quê? Através do amor incondicional. Continuando a leitura, parece-me que vós não podeis ficar sem captar a simplicidade de que vosso próprio ser interno atuando em vós mesmos. Então ele está dizendo o seguinte, que parece para ele que a gente não consegue ficar sem captar essa simplicidade que é o nosso próprio ser, que está dentro de nós, que atua em nós mesmos, que é o que? O ser, o Cristo. Cristo Criador que está dentro de nós, através dessa energia crística que é a chama trina. E aí ele vem falando: voltai-vos constantemente para ele. Para quem? Para essa conexão com o Criador, para a conexão com o seu Cristo interno. Amai-o e ordenai-lhe que surja em cada célula do vosso corpo. Então, além de estar aqui essa chama trina, você deve amar e ordenar que ela se expanda para todas as células do seu corpo. Quando o vosso desejo se projeta revestido da presença do Criador, não pode falhar, ou seja, não há falhas. Quando você usa essa presença, essa energia de Deus, do Criador, e você faz a ordenação, o que você faz as determinações, não tem como dar errado. E aí ele complementa: tendes que concretizar aquilo que necessitais ou desejais. Então você precisa tornar manifestado na sua vida aquilo que você necessita e aquilo que você deseja, já que o desejo nada mais é do que uma atividade menor do que um decreto. Então, aquilo que você deseja, eu desejo ter um carro novo. Isso daí é um desejo. Isso daí é menor que um decreto. Mas se os decretos você já realiza, esses desejos você também vai fazer realizar, desde que você expanda a sua chama trino, desde que você trabalhe o amor incondicional e você vibre o maior parte do tempo de forma positiva e não se deixe influenciar pelo externo, pelas perturbações externas, porque elas sempre vão ocorrer. A diferença é como você, a partir de hoje, vai reagir a essas coisas externas que acontecem na sua vida. Respire fundo e deixe passar, porque tudo passa. Não queira brigar com as coisas. Entenda que tudo tem seu motivo de ser. Aprenda com elas. O que pode trazer para mim
esta situação de benefício. Nem que seja o aprendizado para eu nunca fazer aquilo com outra pessoa, por exemplo. Então é isso. E aí São Germain, ele fala: tendes que concretizar aquilo que necessitais ou desejais, já que o desejo nada mais é do que uma atividade menor que um decreto. E o decreto é o reconhecimento do desejo cumprido. Então, o que que ele está dizendo? Que quando você decreta, você fala o seu desejo como se ele estivesse cumprido. E o que que é que a gente faz no nosso exercício de cocriação e de manifestação? A gente pede para que vocês façam a gratidão, por exemplo, o quê? Sou grata por ter conseguido, por estar trabalhando em um lugar maravilhoso, isso e aquilo, que me reconhece, que isso, que aquilo. Mesmo que você esteja desempregado naquele momento, você decreta aquilo que você deseja, mas como se aquilo já estivesse sido concretizado, já estivesse aquele desejo já estivesse cumprido. Isso é chamado de decreto. Então, quando você lê seu caderno com todas as suas determinações, você está criando decretos, está criando formas, pensamentos positivas para que o universo entenda o que você realmente quer e possa trazer a manifestação para o bom, belo e justo. Aquilo que você merece dentro da sua caminhada, dentro da situação que você se encontra de evolução. Porque mesmo que você coloque um decreto que quer ganhar na loteria bilhões, se você não estiver preparado para ganhar bilhões, você não vai ganhar. Então, você vai ter oportunidades de quê? De auxiliar a outras pessoas em caso que você venha ganhar, por exemplo, na loteria ganhando milhões. Se acontecer isso com você, isso significa que você tem uma responsabilidade muito maior e muito mais coisas para concretizar em relação às outras pessoas, porque está sendo dado para você um valor grande para que você possa auxiliar a outras pessoas e não só comprar carros e viver no externo. Então é isso que a gente tem que entender. Eu vos afirmo que não deveis jamais ter nenhum temor com respeito ao uso deste grande poder do eu sou, poder de utilizar o amor incondicional, poder de decretar aquilo que você deseja, como se aquilo já tivesse sido realizado. Deveis saber que, sem que vos seja necessário dizer, que ao usardes construtivamente, vos trará bênçãos que não podeis viver sem louvardes graças. Este poder está esperando a vossa direção consciente. Então, ele está falando que conforme você vai decretando coisas positivas e usando este poder para o bem, você vai receber mais e mais bênçãos que você não vai conseguir viver sem agradecer diariamente por tudo aquilo que você vai estar recebendo, por todas as bênçãos que você vai estar recebendo. E que esse poder, ele está em você, está dentro de você. Basta você crer, você acreditar. E que esse poder, ele está esperando o quê? A sua direção consciente, o seu decreto de forma consciente, de acordo com aquilo que você deseja. Então, vamos repetir: eu sou luz, eu brilho luz, eu sou paz, eu sou próspero, eu sou poder consciente da grande consciência crística. E vamos continuar a leitura. O uso incontrolado do pensamento e sentimento trouxe toda classe de dúvidas. O que que é isso? Que quando a pessoa usa de forma incontrolada seus pensamentos e sentimentos, ou seja, se deixa ao vento do que vai acontecendo no externo, se acontece isso, você vai ter várias dúvidas na sua cabeça.
vai trazer todos os questionamentos na sua cabeça. Mas por que isso acontece comigo? Por que que eu não tenho sorte? Por que que só o outro faz, acontece tal coisa? Então você começa a questionar, começa a invejar, começa a ter sentimentos cada vez piores. E aí ele diz: são poucos os que acreditam no poder. E aí, aqueles que não acreditam, eles continuam criando caos em seus mundos, com seus pensamentos e desejos desordenados, quando poderiam tão facilmente como respirar, voltar a usar o seu pensamento de forma construtiva, motivado com o amor, e construir um paraíso perfeito no período de até 2 anos. Então, o que ele está falando? Que você pode construir, num período de até 2 anos, a perfeição em volta de você. Por que que ele dá esse tempo de 2 anos? Porque vocês já viram que o que a gente fala tem poder. E quantos anos você vem pensando, falando e sentindo coisas negativas? Imagina o que que você tem que fazer de esforço, de energia para limpar tudo isso que você vem fazendo, não só nos últimos anos da sua vida, como também em outras e outras gerações e encarnações que você teve antes desta. Então, o universo precisa entender que você realmente quer, que você realmente quer estar em conexão com o eu superior, que você quer realmente decretar que na sua vida, a partir de hoje, só existe luz, não existe dor, não existe problemas, e que se estes problemas ocorrerem, você não vai botar foco nele, você vai botar foco em quê? Na solução deles, vai botar foco nele, foco em quê? Em acalmar as pessoas que estão à sua volta para trazer o quê? O equilíbrio para que aquilo possa passar o mais rápido possível. E ele vem falando assim: até a ciência já comprovou que a forma exterior e o corpo interior se renovam em poucos meses através da aplicação das verdadeiras leis do ser. Então, ele está dizendo que a ciência já comprovou para a gente que o nosso corpo e o externo mudam quando nós aplicamos as verdadeiras leis do ser. Assim sendo, é fácil conseguir a perfeição do corpo externo inteiro e que cada órgão recupere sua atividade normal e perfeita em pouco tempo. Com a aplicação das leis do ser, com a aplicação das leis do ser, seria impossível que desarmonia entrasse no pensamento e no corpo do homem. Essa lei é a porta aberta do Todo-Poderoso diante de vós, a qual ninguém pode fechar, e não a não ser vós mesmos. Então, o que que ele está dizendo? Que nós temos o poder dentro de nós e que já é provado pela ciência que nós conseguimos mudar as células do nosso corpo, o nosso corpo dentro de um determinado período. Isso você pode botar aí na internet. Quanto tempo se renova as nossas células? Eu já fiz essa pesquisa, vou deixar para vocês fazerem isso. Já fiz há um dia uma pesquisa dessa. E aí existe assim, tem células que demoram 24 horas, tem células do corpo que demoram até 1 ano. Então, o que que acontece? Dependendo da célula ou a parte do corpo que você quer que ela se renove, você terá um tempo maior de renovação. Mas o importante é, se nós estudamos que tudo é energia, e se dentro da nossa célula existem
o núcleo e existe os elétrons. Dentro dos elétrons você encontra lá a energia e você vai dividindo isso até chegar lá no quarks, no meson e etc. E aí a gente descobre que tudo é energia. Então, se na minha célula está vibrando uma energia negativa, porque eu me contaminei com o externo, eu posso, através da meditação, renovar todo o meu corpo. Ah, então numa meditação eu consigo fazer isso? Provavelmente não. Você vai ter que fazer meditações várias e várias vezes até que efetivamente você esteja no presente e consiga se conectar com o eu superior. Ah, então eu posso meditar todos os dias? Você deve meditar todos os dias. E como eu falei para vocês, a meditação é estar no presente. E estar no presente é estar em conexão com o Criador, entendendo que existe uma centelha divina aqui dentro de você. Então você imagina durante sua meditação que essa centelha divina sobe em direção ao eu superior, ao Criador. E o Criador, ele desce com a energia dele e as duas se encontram aqui na sua estrela da alma. E aí, a partir daqui, essa energia, ela retorna para o seu corpo, a energia da perfeição de Deus. Então, quando você faz isso, você se recupera. Você vai se recuperando a cada vez que você faz esse tipo de meditação, até que você se recupere todo o seu corpo, todas as células do seu corpo, para que você vibre só positivamente. Então, por isso que a gente deve manter os nossos pensamentos em quê? Em coisas positivas. Deve manter a nossa visão vendo coisas positivas, bonitas, vendo um verde, vendo as plantas, vendo a lua, vendo o mar. Você deve escutar músicas celestiais, músicas clássicas, músicas calmas, com letra bonita. Você deve cantar. Quando a gente canta, a gente transforma essa energia em amor para fora de nós. Então devemos dançar, devemos viver cada vez mais essa energia do Criador dentro de você. Que assim o seu corpo e o universo vão entendendo que eles têm que transformar. E aí, a cada célula nova que nascer, ela vai nascer já com essa energia positiva, porque você está vibrando positivo. Da mesma forma, quando você tem um câncer e você continua vibrando negativamente, aí eu vou morrer, ai, isso aqui não vai dar certo, tô com dor, e você fica nessa vibração e você não sublima isso, o que que acontece? As células que vão nascendo, elas vão nascendo com mais câncer, mais câncer, mais câncer, até que a coisa não funcione mais. Então, a gente tem condições de reverter, dependendo do estágio que você esteja, mas você tem condições de reverter. Se vai ser nessa vida que você vai atingir a iluminação, nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que existe um grande caminho a ser percorrido e começa hoje com você, neste momento, quando você diz que eu sou a porta aberta do Todo-Poderoso diante de vós, a qual ninguém pode fechar, a não ser eu mesmo. Então, abra essa porta e não a feche jamais, para que essa energia do amor, do perdão, da alegria, da aceitação, da paz estejam sempre com você. E continua Saint-Germain. Usai decididamente o vosso domínio e poder divino e sedes livres. Então, quando você decide utilizar esse poder que tem dentro de você, você se torna livre, porque você sabe que tudo você pode, tudo é perfeito. Você é energia pura, você é amor. Então você acaba se energizando cada vez mais com esse amor, com essa luz divina.
Não podeis manter esta liberdade perfeita, a não ser por meio da vivência consciente do conhecimento. Então você tem que vivenciar a sabedoria que você está tendo oportunidade de receber. Dou-vos um conselho. Então, Saint Germain está nos dando um conselho. Que compreendido por indivíduo irado e desarmônico, o tiraria dessa atividade destrutiva, mesmo que fosse por um motivo puramente egoísta. A pessoa irada, desarmônica, que envia pensamentos e palavras destrutivas para a outra, recebe de volta, multiplicado, a qualidade negativa que carregou seus sentimentos, palavras e pensamentos. O que ele está dizendo? Ele está nos confirmando aquilo que eu falo para vocês nas nossas lives. Que quando você pensa negativo, você fala negativo, aquilo volta para você mais e mais multiplicado com a mesma energia negativa ou maior do que aquela que você carregou naqueles sentimentos ou naquelas palavras. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, principalmente daquilo que você decreta em relação a você. Então você vai para o espelho e você se olha, você diz: olha que mulher bonita, que boca linda, que nariz perfeito, que cabelo sedoso. O que que você está decretando? Que você está cada dia mais bela, mais bonita. Mas se você fala isso ao contrário, o que que você está decretando? Que você está cada vez mais e mais e mais da forma como você decretou negativamente. Então, tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente sente. Em troca disso, a pessoa equilibrada que firma em seu poder divino, que se firma em seu poder divino, ou seja, a pessoa equilibrada que confia no poder que tem dentro de si, recebe a energia que lhe falta, qualificando-a com o seu equilíbrio, ou seja, quanto mais equilibrado, você põe mais qualidades naquela energia e mais energia positiva você recebe. Ah, mas que qualidades são essas? Se a gente estudou os raios e sabe que tem várias qualidades divinas, você tem qualidade divina do financeiro, você tem qualidade de vida da paz, do amor, do poder, do da sabedoria. Então você vai qualificar essa energia que lhe falta. Ou seja, se eu não sou próspero hoje, eu vou qualificar através dos meus decretos, através do meu sentimento, que eu sou próspero. Aí sim, o universo criador vai trazer de volta aquilo que te falta, te tornando uma pessoa em equilíbrio em relação a essas qualidades que na verdade não lhe faltavam, estavam dentro de você, mas você não percebia. Assim, o criador de discórdia, a pessoa que toda hora que cria problema, a pessoa toda hora que tem ira, que tem raiva, que condena o outro, que julga, então, assim, o criador de discórdia, através de sua ira e condenação, está destruindo a si mesmo e a seu mundo e as suas atividades. Isso é um grande exemplo para todos nós, porque diz para a gente: pare de falar besteira, pare de condenar, pare de julgar. Quem somos nós para julgar o outro? A gente não sabe da vida do outro. Não sabe o que a pessoa passou, não sabe por que ele está passando por aquilo, o que que ele está resgatando. Você já pensou que aquela pessoa pode ter tido uma vida de nababesca em uma outra encarnação e que esbanjou todo o dinheiro, que não usou aquilo com responsabilidade e agora vem nessa encarnação para passar por todas as provações, todas as privações, para poder entender como utilizar corretamente esse poder? A gente não sabe. Por que que uma pessoa vem com determinado tipo de doença? Por que que a pessoa vem e morre rapidamente? Cada um tem uma missão, cada um tem seu momento.
tirando aqueles casos que alguém tira a vida do outro, seja por uma batida, seja porque ela se matou ou coisa parecida, tirando essas coisas que são fora da criação, todas as outras coisas e toda a nossa vida, ela tem um motivo de ser. E nós devemos estar preparados para cada fase da nossa vida. E eu já falei isso para vocês em um outro momento durante esse estudo, mas eu acho que vale a pena reforçar. Aquele caso da gente ter o karma futuro. O que é o karma futuro? É aquilo que eu vou criar para mim por não ter feito algo e não estar preparado para quando alguém precisar de mim, eu estar preparado para auxiliar. Então, todas as coisas que acontecem na nossa vida é para que a gente vá aprendendo e vá se preparando para determinado momento da sua vida, que você vai precisar daquele conhecimento. Dê uma parada agora, um minutinho, para o vídeo e pensa na sua vida, o como foi a sua vida até hoje, como você tem se portado, você tem julgado, você tem falado mal das pessoas, você tem feito fofoca, você tem amaldiçoado outras pessoas e a si mesmo. E escreve no seu caderno, faz uma carta compromisso. O que você se compromete a fazer a partir de hoje para mudar? Porque Saint-Germain está dando as orientações para a gente. Como a gente deve agir, que a gente deve fazer meditação, que a gente deve se equilibrar, que a gente deve falar coisas positivas, que a gente deve decretar aquilo que a gente deseja. Então, ele está dando várias e várias informações. Então, para o vídeo agora, nesse momento, com 27 minutos. Eu vou finalizar o vídeo agora, porque a gente já chegou nos 27 minutos. Vou parar onde eu estava lendo, para que exatamente agora você faça essa reflexão sobre a sua vida. E vou terminar falando: eu posso, eu sou capaz, eu sou próspero, eu sou luz, eu vibro luz, eu sou o eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida. E repita isso. Eu sou a ressurreição e a vida. E aproveita para criar sua carta compromisso com Deus, com o Criador e com você mesmo. Como você vai ressurgir das cinzas da sua vida para uma nova vida de amor incondicional. Beijo no coração de vocês. Até amanhã, que a gente continua amanhã o estudo. E lembrando que estamos com a nossa turma do método Good Vibes, a próxima turma com inscrições abertas. Então, se inscreva se você ainda não faz parte do método Good Vibes para aprofundar esses conhecimentos ou indique a um amigo que necessita melhorar a vibração, porque assim você estará sendo uma estrela de luz na vida daquela pessoa. Namastê, até a próxima, graças a Deus. E não esqueça, reflita e prepare a sua carta compromisso.